Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo irei apresentar para vocês esses dois livros aqui muito bonitos, Comentário à Ética e à Política de Aristóteles. Temos o volume 1 e o volume 2, né, que são comentários feitos por Santo Tomás de Aquino em relação à obra de Aristóteles, né? Aristóteles, que foi um grande pensador da Grécia Antiga e tem vários livros publicados e que nós conhecemos como um grande filósofo, que foi aprendiz de Platão, que também é um dos maiores filósofos da história da humanidade, discípulo de Sócrates. Então, o Aristóteles ele escreveu vários livros de vários tipos de conhecimento, como por exemplo aqui a Ética e a Política. Então Santo Tomás de Aquino, já mais de 1000 e tantos anos depois de Aristóteles, resolveu fazer seus comentários à obra do Aristóteles, né? O Santo Tomás de Aquino foi um grande doutor da igreja, né? Um santo da Igreja Católica e que também foi um grande intelectual, né? E fazendo seus comentários, analisando as obras do Aristóteles, ele apresenta novas perspectivas que são muito interessantes de serem observadas. E aqui temos o primeiro volume, né? Pode perceber que é em capa dura, né? Um bom acabamento feito pelo Centro Hugo de São Vito, né? Esse trabalho aqui foi um projeto realizado por eles em 2020, né, que era uma campanha de pré-venda e onde as pessoas acabavam doando o valor determinado para que a obra surgisse. Então fizeram todo esse trabalho e uma tradução realmente ficou interessante, né? A tradução foi feita aqui pelo Antônio Donato Perrosa e ela apresenta a obra com os vários comentários de Santo Tomás de Aquino em relação a Aristóteles, e além disso, naquilo que foi lacunoso, o tradutor se preocupou ainda em colocar trechos da Suma Teológica para que ficasse bem completo o livro, né? E eu vou ler para vocês aqui o prefácio, né, onde ele explica melhor a obra, e é interessante para que você possa conhecer do que se trata. Aqui diz, né, prefácio ao condensado do comentário à Ética e à Política de Aristóteles, escrito por Santo Tomás de Aquino. Para quem deseja conhecer o que é o cristianismo, qual a sua essência, o que ele quer e o que ele propõe para o homem, depois das Sagradas Escrituras e especialmente do Novo Testamento, que nos traz o testemunho vivo dos apóstolos que conheceram Jesus, talvez o mais importante de todos os livros já escritos até hoje seja a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Para a Suma, convergem todas as linhas da tradição cristã, e não sem ela desenvolveu-se toda a tradição e o magistério posterior da Igreja. A Suma Teológica, ademais, é a obra escrita por um contemplativo, capaz de dirigir no caminho da meditação o homem de oração que a ela se dedique. A obra foi manifestamente escrita com este propósito, sem qual ela não teria feito sentido para o seu autor. Um grande obstáculo à sua compreensão, no entanto, está em que a Suma exige de seus estudantes um certo cabedal e domínio da filosofia clássica, principalmente da de Aristóteles. O próprio Santo Tomás compreendeu bem essa necessidade e escreveu várias obras filosóficas para fornecer aos seus alunos os elementos de filosofia necessários à compreensão de sua obra teológica. Entre as principais estão os tratados de lógica, o comentário à física, o comentário ao De Anima, o comentário à metafísica, o De Ente et Essentia, o comentário à ética e o comentário à política. Posteriormente, João de São Tomás aprofundou notavelmente os tratados de lógica, física e de ânima em seu Cursus Philosophicus Thomicum. O estudo dessas obras, porém, também apresenta suas dificuldades. O volumoso curso de João de São Tomás até hoje somente existe em língua latina, além do que já exige um domínio razoável de filosofia para seu estudo. Os textos que mencionamos do próprio Santo Tomás de Aquino são, com exceção do De Ente et Essentia, comentários às obras de Aristóteles, mas Santo Tomás aí se preocupou não apenas em introduzir o assunto para os seus alunos, mas também em fundamentar para os eruditos de sua época qual a interpretação autêntica que deveria ser dada ao pensamento do filósofo. Isso fez com que essas obras, não obstante a sua clareza, apresentem também certo grau de dificuldade para os que queiram se iniciar no assunto, mas não estejam familiarizados com as controvérsias dos estudiosos da época. Para fazer frente a essas dificuldades, têm surgido ao longo do tempo várias obras introdutórias para os estudantes, sem que estes necessitem começar pelos textos integrais de Santo Tomás de Aquino. Muitas dessas obras são tão simples que servem apenas para obter um conhecimento geral do tema, não, porém, para iniciar um estudo sério da Suma Teológica.
As melhores, por outro lado, quase nunca abordam os temas da ética e da política, apesar de que o comentário à Ética Nicômaca de Aristóteles, escrito por Santo Tomás, enquanto ele redigia a primeira parte da Suma Teológica, é manifestamente a espinha dorsal de toda a segunda parte das 3 partes em que se divide a Suma. Sem falar que estes textos, por sua própria natureza, deveriam fazer parte integral de qualquer educação que pretenda ser verdadeiramente humana. Por este motivo, elaboramos uma tradução que, ao mesmo tempo, é um condensado do comentário à Ética Nicômaca de Aristóteles, escrito por Santo Tomás de Aquino, e do comentário à Política de Aristóteles, escrito por Santo Tomás de Aquino e completado a partir do livro terceiro por seu discípulo Pedro de Alvenaria, que completou a obra visivelmente no estilo, no modo e com o conteúdo com que o mestre o teria feito se tivesse tido o tempo necessário para fazê-lo ele mesmo. Para Aristóteles e para Santo Tomás, ética e política não eram assuntos diferentes, mas um só assunto desdobrado em 2 partes. Este condensado que o leitor tem em mãos não omite nada do que é realmente importante para iniciar um estudo profundo sobre o tema. Nas questões sobre a virtude da justiça, para dar maior clareza ao estudante sobre o assunto, que seria mais difícil apenas com o estudo direto do texto da Ética, a tradução foi complementada com textos tirados da Suma Teológica. Todo o conteúdo dos condensados foi redigido de maneira a ser de fácil leitura e permitir, no que diz respeito a estes temas, um pronto acesso à Suma Teológica e, ao mesmo tempo, dar ao estudante as condições necessárias para aprofundar-se com mais facilidade tanto nos textos originais de Santo Tomás como no próprio assunto em si mesmo. Os comentários à ética e à política tanto podem ser utilizados por aqueles que, já conhecendo lógica, filosofia da natureza, as questões sobre a alma humana e metafísica, querem complementar esse conhecimento com a ética e a política, como para aqueles que, não conhecendo ainda esses mesmos assuntos, desejam iniciar o estudo da filosofia de Santo Tomás pela ética e pela política. Os 2 caminhos são válidos. O primeiro caminho corresponde à ordem lógica, o segundo corresponde à ordem da natureza humana, tomada em sua integralidade. A ética e a política, segundo Aristóteles e Santo Tomás, são disciplinas práticas e justamente por isso a ética principia estabelecendo para o homem, como consequência de sua natureza, a existência de um fim último que é comum a todos, mas ignorado pela maioria. Se antes de tudo mais o homem não se decide a orientar-se para este fim, ele jamais será o homem ético, sua política será incapaz ou pelo menos será gravemente deficiente para servir de orientação à comunidade humana e este homem muito menos conseguirá tornar-se filósofo. Ademais, somente o homem realmente justo e que desenvolveu até a perfeição a prudência, o que para os dias de hoje poderia ser traduzido como a sabedoria no agir, é o que possui a estrutura interior para desenvolver-se em todos aqueles primeiros assuntos. E no que diz respeito particularmente à metafísica, o homem que não esteja conscientemente dirigido ao seu fim último jamais será capaz de entender-lhe seu verdadeiro alcance e significado. O tradutor. Então veja que aqui o tradutor teve todo o cuidado, né, de analisar a obra, fazer a tradução e ainda ver a perspectiva do leitor, tentando mostrar aqui com uma linguagem mais atualizada os comentários de Santo Tomás de Aquino, a partir de uma tradução que ele fez, né, do latim para o português. E esse primeiro volume, que trata aqui do comentário à Ética de Aristóteles, nós vemos vários temas importantes sendo tratados aqui por Santo Tomás de Aquino a partir dos comentários feitos aqui. Ele trata sobre o que seria considerada a felicidade, o que seriam as virtudes, quais são as virtudes que devem ser praticadas para atingir uma vida que seja interessante, e ele trata sobre o que seria considerado virtude, a questão da virtude ser algo voluntário ou involuntário, sendo aí os princípios dos atos das virtudes. Sobre a vontade, ele trata também sobre a fortaleza, a virtude da temperança, da liberdade, da liberalidade, da magnanimidade, dentre outras. Então são temas muito interessantes. Depois ele trata sobre a justiça, os tipos de justiça, justiça particular, divisão do direito, dentre outros. É realmente um livro filosófico muito interessante, é um guia verdadeiro para se guiar em se tratando aqui da vida, se guiar dentro do caminho das virtudes, e é um comentário feito aqui de Santo Tomás de Aquino a partir da obra de Aristóteles. O outro volume, que é esse aqui, também em capa dura, com o mesmo formato, com capa verde, ele apresenta aqui então os comentários
de Santo Tomás de Aquino quanto à política. A política seria algo um pouco mais prático do que em relação à ética, mas ambas estão interligadas, como o próprio prefácio do tradutor diz, né? Então é um livro realmente muito interessante, apresentando aqui os comentários de Santo Tomás de Aquino até o capítulo terceiro, né? E depois a continuação com o comentário de Pedro de Alvernari, que era justamente o discípulo de Santo Tomás de Aquino. E aqui você vai ter várias questões quanto à política, quanto à organização, né, quanto aos elementos da economia, quanto à posse, o que seria considerado isso, né, quanto aos tipos de governo, quanto à legislação, quanto ao governo da cidade, quanto ao reino, tudo em se tratando de uma organização de um Estado está tratado aqui justamente nesses livros. Então são dois livros muito interessantes aqui do Centro Hugo de São Vitor, né, que fez esse belo trabalho aqui em capa dura, apresentando o comentário à ética e o comentário à política de Aristóteles, escritos por Santo Tomás de Aquino. Então vale a pena de adquirir para você que quer compreender a filosofia aristotélica e ao mesmo tempo também quer compreender a filosofia tomista. Ambas estão relacionadas aqui nessa obra. Então temos encontro aqui de um filósofo grego e um filósofo cristão do período medieval, né? Duas épocas distintas, mas com o ideal de fazer comentários e de estabelecer esse diálogo, apresentando ideias que sejam racionais, ideias que sejam razoáveis em se tratando da ética e da política. Então fica aqui a recomendação dos comentários à ética e à política de Aristóteles de Santo Tomás de Aquino, o primeiro volume e o segundo volume aqui tratados. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.